Celinha, eu queria que você falasse então pra gente um pouco sobre a religiosidade do povo africano, né? Contasse um pouco essa história. Na verdade, acho que tem que contextualizar um pouco dessa questão da história, né? Porque quando a África ela é invadida, né, pelos europeus em busca da escravidão dos sarracenos e tudo, eles entram em um continente como se ali não estivesse vidas, né? Como se não tivesse história, aquelas pessoas ali já tinham. E se nós pegarmos hoje, quando a ciência já assume a África como berço da humanidade, o que é que nós vamos deparar? Se a África era o berço da humanidade, tudo começa ali. Será que essas pessoas não tinham uma tradição, não tinham a sua religião? Né? Então você tem que começar a trabalhar um pouco essa questão. Na verdade, a escravidão, né, ela se dá das pessoas em sua humanidade, na tentativa de se negar essa humanidade. E aí é como há uma tentativa, né, por parte desses cristãos escravizadores em negar essa humanidade, em negar essa África anterior à presença deles no continente. Então são escravizadas pessoas que já tinham uma cultura, já tinham uma religião, tinham uma tradição, aliás já dominavam, né, até porque a história da escravidão em África se dá porque a África já tinha tecnologias avançadíssimas que inclusive os europeus naquele momento não dispunham. Desconheciam. Né, desconheciam, como a questão do ferro, né, a questão da agricultura. A África já tinha toda essa coisa já praticada, né, já vivenciada em continente africano. E essas pessoas, quando são escravizadas, que vêm para o Brasil, né, elas vêm subjugadas, né, elas vêm como pessoas que perderam, que não têm humanidade. Né? Aliás, é bom relatar que em cada navio negreiro tinha um padre. Né? Tinha um padre, porque também tinha aquela preocupação do cristianismo de é natural escravizar, é da vontade de Deus que eu escravize esses pagãos. Mas eu ainda vou dar para eles um pouquinho da minha fé. Então eles vão ser batizados em nome de Deus, né? Recebiam um nome cristão de Maria, João, José, né? Uns nomes cristãos. Mas essas pessoas eram órfãos, na verdade, desse cristianismo. Porque a aceitação acabava ali. Né? A partir daquela coisa, para até não pecar muito, né? no processo da escravidão, né? De dar aquelas pessoas, tirá-las do paganismo, mas não eram aceitas nas igrejas. Né? E essas pessoas eram proibidas de exercer a sua história em solo africano, a sua fé, a sua religião. Então, agora, você fez esse resgate que eu acho muito interessante, mas vamos focar no que é a religiosidade africana. Vamos esquecer que a gente teve esse passado nessa transição e falar, olha, acontecia assim na África e isso foi traduzido para o Brasil. Tá. Então, na verdade, o que você vai ter? Você vai ter uma readaptação dessa religiosidade. Africana. Africana. Como é que ela era lá? Porque lá, o que você tem de África enquanto continente? Você tem a tradição de famílias, né? Eram muito comuns as famílias, né? A religião era muito familiar, muito tribal, muito de regionalidades. Né? E como o processo da escravidão é um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá, as pessoas tiveram que se readaptar para poder manter essa religião. Tanto que você vai ver o candomblé apenas no Brasil, da forma como ele se organiza. Como é que era isso lá? Como é que o candomblé, que é a união dessas crenças, se fixa no Brasil, ele é a reunião de o que existia antes? Na verdade, William, se você pegar a religião em África, é o que eu estou te falando, você vai ter a questão das regionalidades. Você pega, por exemplo, quais os deuses, por exemplo? Você pega a região do Daomé, que Nanã era a grande mãe, né? O símbolo do Daomé, do ponto de vista da religião, era Nanã. Você pega os Yorubais, né? Que tem a tradição de Oxóssi. Você pega os Bantos, que é Tempo. Então, você vai ter a religião na África, não existe como existe no Brasil. Nunca existiu. Por que nunca existiu? Como é aqui no Brasil? Porque aqui ela foi ter que ser reinventada, readaptada para poder resistir. Então você vai ter fragmentos daquilo que era praticado em solo africano, até por causa da diversidade. Aqui o camarada é escravo, lá ele é rei.
Lá ele é tribo, lá ele é família, lá ele é comunidade. Aqui ele é um indivíduo. Então não dá para você fazer uma comparação de como era. E se você pegar que o que é escravizado em África nesse período é a grande mão de obra, é o cara produtivo, é o pensador, são as pessoas que produzem, que pensam África. Eles não escravizaram velhos, nem crianças, até porque não davam conta de sobreviver à travessia. Então, essas pessoas vieram com esses fragmentos, né? E a África passou, depois disso, por uma série de processos de aculturação, seja a violência da aculturação via o muçulmanismo, via o próprio cristianismo, né? E o que ficou em África, né? Com a saída desses milhões de homens em idade produtiva. Então, tanto perdeu a África, do ponto de vista de sustentação de sua tradição, de sua história, quanto perdeu quem veio, porque veio em fragmento. Então, você não vai encontrar em África paralelo, você vai encontrar aspectos que lembram a tradição. Você vai encontrar, você vê, por exemplo, na Rota dos Orixás, o filme, então o que você vai ver? Que as pessoas veem semelhança com a prática religiosa, com o que se pratica aqui no tambor de mina. Então eles vão se encontrar, olha, alguém daqui de fato levou isso para o Brasil, porque é semelhante ao que nós hoje fazemos aqui. O que não quer dizer que seja igual. Até porque se na África você tinha um rio Oxum, o escravo na senzala não tinha nem água. Então, como é que você reproduz a prática do ponto de vista que era feito em África? Sem chances. A gente tem uma informação de que a religiosidade de origem africana, ela cultua muito a natureza. Sim. Como é que é esse aspecto? Como é que é essa cultura de resgatar, de ter esse contato com a natureza, de ser um ser... uma crença que a gente pode chamar até de preservacionista. Na verdade, eu gosto muito, inclusive, de uma frase que foi símbolo do Senarab há muitos anos, que é Pauê Pauriçá, matou a folha, matou um orixá. Né? O candomblé, na verdade, é eminentemente uma religião voltada para a natureza. Né? E que contradiz muito com o pensamento judaico-cristão. Né? Nós somos fruto do amor profundo de Olorum, de Zambi, de Mavu. O cristão é fruto do pecado. Né? A minha cabeça é meu templo. O meu orixá, o meu inquício, o meu vodum, ele vive na minha cabeça. Eu sou o templo que sustenta essa minha ancestralidade. Né? Nós não temos essa relação dicotomizada, distanciada de Deus. Né? Eu sou o templo de Deus. E o candomblé, ele é essa natureza. Então nós trabalhamos, no Brasil, por exemplo, nós temos, são mais cultuados de 16 orixás, né? O que não quer dizer que existam apenas isso. Na verdade, se tem centenas de orixás, se você for ver o panteão africano. Mas os mais cultuados, até em função do que é que foi escravizado no passado. Né? Então é o que resistiu mais. E cada um desses representa um elemento da natureza. Porque a natureza, a criação do mundo, a criação da natureza, ela é a solução, a razão e o objeto do todo. Né? Então eu tenho em Exu o próprio movimento, né? A simbologia do movimento, do leve e traz. O que é o movimento? É o próprio ar. Né? Eu tenho Oxóssi a fartura, a alimentação, a caça, a pesca. Eu tenho Iansã o elemento do vento, do fogo, dos raios, das tempestades. Eu tenho Xangô a pedra, eu tenho Nanã o barro, eu tenho Omulu a terra, eu tenho Iemanjá a água salgada e Oxum a água doce. Então eu tenho, são os elementos da própria natureza, porque nós somos a soma desse todo da natureza. Né? Então o candomblé, né, nós cultuamos por excelência a natureza. E nós somos as maiores vítimas, por consequência, da degradação ambiental. Porque sem natureza não tem orixá, não tem quice, não tem vodum. Então, o efeito estufa, ele prejudica sobremaneira nós, que somos
essa natureza, que vivemos dessa natureza. Sem o rio nós não temos axé. Sem a água doce, sem a água salgada, sem as pedras, sem o ar puro, sem as matas. Então o candomblé, ele é esse culto à natureza em sua excelência, né? Tanto é que o orixá, ele é esse encantamento, né? Ele é essa coisa encantada, essa energia, né? Nós trabalhamos com energia, e essa energia é a própria natureza, sabe? Celinha, o candomblé é a religião que foi esse resgate que os africanos fizeram e trouxeram para o Brasil dos fragmentos que eles reuniam, do que eles conheciam na África, eles arredondou no candomblé. Mas você tem outras religiões que também trabalham mais ou menos dentro dessa linha do candomblé, né? Como por exemplo a Umbanda. Como é que você vê isso, né? A Umbanda, William, na verdade, é a única religião genuinamente brasileira. A Umbanda é a nossa cara. Ela é o Brasil, né? Porque, na verdade, se nós pegarmos a formação do povo brasileiro, nós vamos ter o indígena, o africano, o europeu, né? Nós vamos ter essa somatória. E o que é a Umbanda? Se não um pedaço de cada uma dessas representações do ponto de vista de fé. A Umbanda, ela tem o candomblé, né, uma base no candomblé, uma base na religião indígena, uma base no kardecismo de Allan Kardec e no cristianismo, né? Então você junta tudo isso, os aspectos de todas essas religiões, ela é uma amálgama, né, de toda, é uma síntese dessas religiões. Então a Umbanda, ela, tanto é que, por exemplo, a Umbanda, ela tem a relação com os orixás, a relação com a natureza, mas ela também tem o culto aos eguns, né, aos mortos, que é uma coisa do kardecismo, que é a relação com os pretos velhos. O que é o preto velho? Senão uma alma, né? Senão um espírito, um desencarnado, que é uma coisa mais kardecista, que você não encontra no candomblé, né? Ela tem uma relação muito forte com o cristianismo, porque ela é muito sincrética, né? A Umbanda, ela tem essa coisa do sincretismo, da reza, da oração, né? E ela também tem o culto dos caboclos, né? Que são os antepassados, os ancestrais indígenas. Então, na verdade, a Umbanda, ela é essa amálgama da tradição brasileira, é um pedacinho de cada brasileiro, né? Ela é um pouco como a capoeira, assim? Porque a capoeira, ela também, ela pega, mas na verdade a Umbanda é uma religião, né? Eu falo assim, de formação. De formação. Sim, sem dúvida. Eu falo que a Umbanda é a síntese do Brasil, né? E é uma religião, porque você tem uma religião, tanto a Umbanda quanto talvez até o próprio candomblé. Qual é o lugar que você vai do ponto de vista de fé, de religião? Que você dança, que você canta, sabe? E o Darcy Ribeiro, ele falava muito isso, né? É muito leve. E aí está uma das coisas que antagoniza em primeira mão com a visão mais fechada do judaico-cristão, né? Então você tem essas coisas que se antagonizam entre si. Mas na verdade a Umbanda é uma amálgama brasileira, né? Ela é uma síntese de toda a contribuição desses segmentos, dessas culturas que formaram o povo brasileiro, né? Ok, beleza. Acho que